Ora, sejam muito bem-vindos a mais um fascículo. Pá, aqui com este fantástico cenário da Ria de Aveiro. Isto tem aqui uma escola de kitesurf, porque está sempre uma ventania do caraças, por isso eles aqui estão no sítio ideal. E queria-vos falar, aproveitar para falar de um tema. Olhem ali a bandeira, como está a abanar com o vento. Está ali o pessoal a andar a perder a fazer kitesurf. E queria-vos falar de um tema que não tem nada a ver com motas. Olha, olha que simples, que querida, a pentear-lhe o cabelo. Bem, vamos atravessar o rio, aqui o rio. E portanto, queria-vos falar de um tema que não tem muito a ver com motas, tem mais a ver com carros de competição. E estou a falar nomeadamente da Fórmula 1 e de um piloto que eu muito admiro, que para mim foi dos pilotos mais completos que passou pela Fórmula 1. Eu ultimamente, devido, olha, o pessoal aqui acha-se dono da estrada, não? No meio da estrada, mano. Ultimamente tenho tido mais contactos com pessoas vindas, com brasileiros, com pessoas vindas do Brasil. E uma coisa que eu notei é que eles ignoram completamente o Emerson Fittipaldi e o Nelson Piquet. Eles só conhecem o Senna. Eles só conhecem o Ayrton Senna. E provavelmente porque a imprensa e a comunicação social enfia-lhes a Ayrton Senna pela goela abaixo a toda a hora. Enfiam-lhes a Ayrton Senna a toda a hora pela goela abaixo e eles ignoram, não sabem quem é. Eu ainda no outro dia estava a falar com uma pessoa, com uma colega de trabalho que era brasileira, e estava-se a falar de Fórmula 1, ela disse que até gostava de Fórmula 1 e não sei o quê. Eu falei do Piquet e ela perguntou: o Piquet é brasileiro? Esse não é da Shakira? E eu, pronto, está bem. E eu achei piada à confusão. E o que é engraçado é que a imprensa brasileira, principalmente a imprensa brasileira, enfia Senna a toda a hora, faz ali um drama ali da vida do Senna, quase que endeusaram o Senna. Eu não estou a dizer que o Senna era mau piloto de todo, não é? O Senna foi dos melhores que passou para a Fórmula 1,
mas sempre foi levado um bocado ao colo pela imprensa brasileira. A imprensa brasileira sempre levou o Senna ao colo e sempre tão levou ao colo que o pai dele também sempre trabalhou muito essa parte, que o grande público ignora, os próprios brasileiros ignoram o Fittipaldi e o Piquet, e o Piquet foi tricampeão do mundo e o Fittipaldi, salvo erro, se mora numa traiçoa, ganhou 2 vezes no campeonato do mundo. E no caso do Piquet até, e agora séries de Netflix e o Rei que o Parta, que contam ali aquela ladinha toda, aquelas historinhas de amor, se ele andava com a Galisteu ou se andava com a Xuxa e que não sei o quê, e aquelas intrigas amorosas que não interessam nem ao menino Jesus. E o Piquet, no caso do Piquet, tem uma história de vida e uma progressão na Fórmula 1 muito mais interessante que o Ayrton Senna, não é? Só que o Piquet é um gajo que nunca passou cartão à imprensa e respondia torto, e era difícil chegar até ele, não dava entrevistas assim com facilidade, e depois é um gajo que tem o que ele diz não lhe passa por cérebro, ele diz o que pensa e o que lhe dá na telha, e não está a ver se vai ser bem interpretado ou mal interpretado, se é bonito ou se é feio. O Piquet é um gajo, acho que o Piquet é um gajo muito sincero e diz tudo o que pensa, e a imprensa não gosta de pessoas assim para o pessoal mais novo que segue a Fórmula 1 e que não conhece ou que não viu o Piquet conduzir. O Piquet era assim um bocado, o Raikkonen era assim um bocado como o Piquet, dava aquelas respostas assim desconcertantes, e o Piquet é um bocado assim. Piquet não é um gajo hipócrita e pronto, e a imprensa nunca gostou muito dele. E a história do Piquet como homem e como desportista é muito mais interessante que a do Ayrton Senna, não é? O Ayrton Senna, foi a carreira na Fórmula 1, uma carreira normal, ajudada por uma família que tinha bastante dinheiro e sempre apoiou, ajudado por uma imprensa que também sempre o apoiou. No caso do Piquet, as coisas já não funcionaram tanto assim. O Piquet é de uma família com dinheiro também, isso é verdade. O pai do Piquet, salvo erro, era ministro da Educação daquele governo que inaugurou o Brasília. Portanto, o pai dele era ministro. Portanto, não eram famílias. Ele foi mandado pelo pai para Los Angeles para uma academia de ténis, porque o pai queria que ele fosse piloto, jogador de ténis, não queria que ele fosse piloto de automóveis. Por isso é que o Piquet corre com o nome Piquet, que é o nome da mãe. O nome do pai é Sotomayor e ele corre com o nome da mãe, e nas primeiras corridas escrevia o Piquet com K, que era para não ser reconhecido. E o pai, como não gostava que ele fosse piloto de automóveis, nunca financiou as corridas, portanto ele teve que subir a pulso. Ora, vamos aqui com cuidado, que esta entrada aqui é meio esquisita. Opa, já está. Ora, ficou-me a doer um bocadinho o pulso ali naquela manobra. O Piquet trabalhava lá nas oficinas, apanhava os carros dos clientes
e trocava os motores e trocava os travões, ia fazer as corridas e depois vinha outra vez e punha outra vez o motor de série. Pá, ele tem histórias fantásticas. O Piquet veio para a Europa correr e comprou um autocarro, metia o carro de corrida da F2, acho eu, dentro do autocarro e conduzia ele o autocarro de circuito para circuito, e ele era a equipa, ele é que arranjava o carro, ele é que fazia tudo. Pá, o Piquet, devido a essas dificuldades, pá, aprendeu muito, era um bom mecânico e um gajo muito imaginativo. Os carros da F2, o carro dele da F2 já tinha repartição de travagem, coisa que nem na Fórmula 1 tinham na altura. O Piquet percebeu quando chegou à Inglaterra que o carro nas primeiras voltas não funcionava por causa do clima frio, os pneus estavam gelados e aquilo não funcionava. Problema que eles não tinham no Brasil, por exemplo. Foi o primeiro a começar a aquecer os pneus. Pá, era um gajo muito imaginativo, que sabe muito de mecânica, teve uma trajetória na Fórmula 1 muito interessante. Depois na Fórmula 1 encontrou o Gordon Murray na Brabham, que é outro dos grandes engenheiros da Fórmula 1. Pá, fizeram daquele Brabham um carro ganhador. O Piquet foi o primeiro, ou melhor, o Murray foi o primeiro a perceber que se fizessem pit stops ou paragens nas boxes para trocar pneus e para abastecer, que ganhavam tempo. E o Piquet disse-lhes: pá, temos que fazer podemos fazer paragens nas boxes, mas os pneus têm que sair quentes. E eles aqueciam uns pneus no fogareiro. O Piquet já na F2 aquecia os pneus lá num fogareiro que ele fez lá na tenda, sem os ingleses ver. E quando os ingleses deram por ela, ele em 17 corridas já tinha ganho 15, não é? Opá, é um gajo, depois é uma pessoa que tem uma trajetória muito engraçada. Depois era um fulano que tinha sempre, que estava sempre a ver como é que podia ganhar vantagem em relação às regras. Eu lembro-me de uma história dele dizer que acho que era o Brabham, que lhe faltava velocidade de ponta, e ele viu que não havia regras para espelhos retrovisores, puseram uns retrovisores pequeninos só para dizer que tinha, retiraram o extintor debaixo do banco e puseram-no atravessado debaixo dos joelhos. O banco o piloto ficou mais baixo e ganharam ali 15 km/h a nível aerodinâmico. Diz que no fim da corrida andava lá os técnicos todos da FIA à procura de ver o que é que ele fez ao motor, onde é que estava a aldrabice, e ele não tinha feito nada ao motor, só tinha percebido que só tinha ganho vantagem a nível aerodinâmico. Epá, é um gajo engraçado, depois diz assim umas coisas palermas que eu acho-lhe piada, dá assim umas respostas. Sei lá, uma vez perguntaram-lhe quem é que era melhor, se era ele ou o Senna, e ele disse: eu estou vivo. O Piquet diz que não foi ao funeral do Senna porque não era hipócrita, que não era amigo dele, não tinha relação próxima com ele, que não ia fazer como o Prost, que andaram sempre às turras durante as corridas e depois foi pegar no caixão. Pá, é um gajo muito sincero. E se
calhar um bocado mal amado pela imprensa. Era um grande piloto, um excelente mecânico. Para mim fez a melhor ultrapassagem sempre da Fórmula 1, que foi aquela ultrapassagem por fora na primeira curva, ao Senna, na primeira curva do Hungaroring, o carro todo atravessado. Era um excelente piloto, era um excelente mecânico, era um gajo que desenvolvia muito bem os carros, sabia falar com os engenheiros. Segundo ele, aprendeu a falar com os engenheiros com o Niki Lauda, que ele foi colega de equipa do Lauda, era muito amigo do Lauda, o Piquet sempre foi muito amigo do Lauda. É um gajo engraçado, eu gosto das histórias dele, são fantásticas, ele tem histórias fantásticas. Lembro-me dele uma vez contar uma que já estava no carro, na grelha de partida, para partir para a volta de aquecimento, e que lhe deu vontade de urinar, e que já não havia tempo de ir à casa de banho, então fez no carro, fez no fato, e que a urina saiu pelos buracos que o carro tinha no fundo para apertar os cintos de segurança, e começou a escorrer pela pista, e o engenheiro ficou logo todo atrapalhado, que o carro estava a perder fluidos. E ele que lhe disse: pá, tens que cheirar para ver o que é, se é óleo, se é gasolina. E pronto, se o engenheiro foi lá cheirar, e depois quando viu que fluido era, queria matá-lo, ficou foleiro. Pá, histórias assim. O Piquet, quem tiver curiosidade de ver as entrevistas dele no YouTube, o Piquet foi o último índio da Fórmula 1. Era um gajo porreiraço. Era e é uma pessoa que eu admiro bastante como piloto, e pá, pelo que eu conheço dele como pessoa, não o conheço pessoalmente, infelizmente, porque gostava. É um dos meus ídolos da Fórmula 1, mas pelo que eu vejo nas entrevistas e assim, é um gajo porreiro, e acho que está tudo dito sobre o Piquet. É uma pena que o Piquet não seja mais acarinhado pela imprensa. Uma série de Netflix acerca da vida do Piquet era muito mais... Estou a falar nisto da perspectiva dos amantes das corridas. Era muito mais interessante do que uma série sobre a vida do Senna. A vida do Senna, é mais intriga amorosa e essas cenas. Também tem um público maior, não é? E pronto, sim. Ora, estou a precisar urgentemente de gasolina, porque isto começou a pescar, e quando começa a pescar, eu acho que diz aqui combustível de reserva. Ora, tenho que ver onde é que tenho uma bomba de gasolina perto, porque preciso de meter gasolina. Está tudo dito acerca do Piquet. Eu acho que, como já disse, quem tiver curiosidade de conhecer quem foi o Nelson Piquet na Fórmula 1, tem muito material para ver no YouTube. Agora vou tomar aqui um cafezinho no Furadouro antes de ir, e depois vou procurar uma bomba de gasolina. E se bem que a reserva disto acho que são 3 litros e qualquer coisa, por isso ainda dá quase para 100 km. E depois vou até casa. Espero que tenham gostado daqui do fascículo acerca de Nelson Piquet. Fiquem bem, divirtam-se, e até ao próximo fascículo.